Olá, queridos, graça e paz. Muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Moisés Anselmo e aqui é o lugar onde eu encontrei para continuar pregando a palavra de Deus nesses tempos de crise. Queridos irmãos, nós temos sim uma mensagem para o seu coração maravilhosa da parte de Deus. Mas antes eu queria pedir um favor aos irmãos, aos amigos que nos acompanham. Hackearam o nosso canal. Imagina, perdemos todos os nossos inscritos. O YouTube nos orientou para abrirmos uma nova conta. Então está todo mundo se inscrevendo de novo. Se você não se inscreveu ainda, por favor, retorne a sua inscrição, deixe seu like. Você estará nos ajudando a propagar a palavra do Senhor. A meditação que nós temos para o nosso coração hoje é do livro de Salmos, é o Salmo 23, muito conhecido. E para iniciarmos então essa reflexão, eu queria fazer uma pergunta para você. Como que você vê Deus? Esse ver Deus é como é que você sente Deus, como é que você imagina Deus. Quando você vai orar, você eleva os seus pensamentos aos céus, a sua mente, o seu coração. Como é que você imagina Deus? Quando eu era criança, eu tinha uma curiosidade tremenda, assim como os meus amiguinhos também tinham, de conhecer a Deus. A gente queria saber como é que era Deus. E no final, chegou até nós aquela informação que davam antigamente as crianças, que Deus era um homem assim, um senhor já, de idade, barbudo, com um olhar muito severo, sisudo, e que nos acompanhava durante o dia todo, sabia tudo o que nós fazíamos, e que nós seríamos castigados se nós fizéssemos coisas erradas. Mas também, se a gente fizesse as coisas certas, quando a gente morresse, a gente ia para o céu. Era assim que eu via Deus. Era assim que me ensinaram sobre Deus. E essa curiosidade não é só de criança, não. Todo mundo tem essa curiosidade. Os discípulos uma vez perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai, a gente quer ver o Pai. Curiosidade deles, né? Moisés também, quando estava recebendo as ordenanças ali, Deus falando para ele ir lá, falar com o faraó, e vai lá e fala isso, fala que eu mandei. Aí ele falou, tá bom, eu vou lá, mas quando ele perguntar quem é o seu Deus, o que eu digo? Uma pergunta séria. Deus respondeu para ele, fala que o meu nome é Eu Sou. Fala que o Eu Sou mandou, né? Olha a resposta, né? O Eu Sou, né? Aí a gente arrisca dizer que Deus não existe, né? Porque o que existe é coisa criada, foi Ele que criou. Deus simplesmente é. Deus é o Eu Sou, né? Mas fica aí a pergunta aos irmãos, né? E quando a gente começa a falar então sobre esse assunto, a gente começa a lembrar, né? O Evangelho de João. João diz lá no Evangelho, ninguém viu a Deus. E é claro, ninguém viu a Deus. Moisés uma vez queria que Deus mostrasse o seu esplendor, a sua glória. Deus falou, você não pode ver, Moisés, porque você não aguenta. Se eu mostrar, quem vê a minha face morre, né? Então todas as manifestações que você vê na Bíblia, que falaram com Deus face a face, que Deus se apresentou, são apenas manifestações de Deus, formas de Deus se comunicar. Ninguém viu a Deus, mas nós podemos conhecer a Deus através das revelações que Ele faz de si mesmo, através de suas manifestações. O apóstolo Paulo nos orienta, dizendo que nós podemos conhecer a Deus através da maior manifestação que houve, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a face do Deus invisível. Amém? Mas você fala, mas Deus a gente não pode ver. Jesus viram, mas Ele não está mais aqui. Como é que fica agora? Sim, é essa a nossa situação. Mas eu quero dizer que você pode sim perceber a Deus. Você não pode definir Deus. Não dá para defini-lo, nós somos criaturas dele. Uma criatura nunca vai definir o seu Criador. Nós não podemos definir a Deus, mas nós podemos sim percebê-lo, perceber o que ele faz. Nós podemos interagir, nós podemos vivenciar com Deus. Ele é assim, apesar da sua grandeza, ele interage para conosco. E
respondendo a essa pergunta, como é que ficou então essa resposta no teu coração? Se nós encontrássemos Davi, o rei Davi, e perguntasse para ele, como é que você vê Deus? Como é que você explica Deus? Ele falou, não tem jeito de explicar, mas eu posso dizer uma coisa para você. E iria começar a recitar a poesia hebraica, que é o Salmo 23. Ele ia dizer, o Senhor, Adonai, é o meu pastor, e nada me faltará. Ou de nada tenho falta, que eu gosto mais dessa versão. De nada tenho falta. Davi sabia do que estava falando. Ele foi pastor muito tempo, ele conhecia a profissão de pastor, o cuidado dos pastores. Ele sabia, Jesus também disse, que o bom pastor dava a vida pelas suas ovelhas. E ele sabia também que existiam maus pastores, pastores que não tinham bom nome na região, não eram nem contratados mais, porque eles tinham que cuidar do rebanho com amor, com profissionalismo, com muita dedicação. Eles dormiam na porta do aprisco, eles carregavam a ovelha no colo para não deixar para trás. Existiam os maus pastores que não faziam isso. Para você ter ideia, meu querido, os pastores andavam procurando pastagens. Pastagens naqueles desertos eram muito difíceis. A água também ficava longe. Eles atravessavam longas distâncias para levar as ovelhas até os oásis, para que elas comessem, para que elas bebessem ali, e voltassem, para continuar pastando. Mas nessas viagens eles atravessavam não só desertos, mas atravessavam também aquelas lavouras de milho, de cevada, de trigo. E tinham que conduzir ali as ovelhas por aquela trilha ali no meio, e existiam leis acerca daquilo. Aquelas trilhas chamavam veredas da justiça, ou veredas do direito, ou veredas certas. As ovelhas passavam por ali e podiam comer na beira do caminho, elas não podiam entrar, os cabritos, ovelha, boi, o que passasse ali, não podia entrar nas roças, não podia entrar, não podia adentrar as roças. Os maus pastores descuidavam, as ovelhas entravam, era muita reclamação. Agora os bons pastores, ele se esforçava, e ele corria, e ele cercava, e ele conduzia com seu cajado, com a sua vara, e por isso eles tinham um bom nome. Todo mundo gostava dos pastores que tinham um bom nome. Eles conduziam as ovelhas com muito cuidado, com muito amor, com muita presteza nas veredas da justiça. Mas a primeira parte do Salmo é assim, é um paraíso. Coisa maravilhosa, fala de pastos verdejantes, fala de águas e águas muito gostosas, muito fresquinhas, tranquilas, próprio para as ovelhas. Ovelhas é um bichinho muito frágil. Os irmãos lá do Rio Grande do Sul me explicaram, eles criam muitas ovelhas lá, que ovelha é um bichinho muito frágil, ele não tem defesa própria nenhuma, uma ovelha não tem defesa. Qualquer cachorro pequenininho domina uma ovelha. Ela também não tem faro. E ela enxerga muito pouco, mas ela tem um ouvido, uma audição muito boa. Ela conhece, sim, a voz do pastor. E ela não segue qualquer um. Ela fica muito segura quando ela ouve a voz do seu pastor. Mas depois, no meio do salmo, como tudo que começa tem um meio e o fim, começa com esse paraíso que está sendo descrito aí, mas no meio do salmo fala de um outro cenário. Fala do vale da sombra da morte. Queridos, o vale da sombra da morte. Davi sabia do que ele estava falando. Ele andou muitas vezes pelo vale da sombra da morte, sendo perseguido, muitas vezes cuidando do seu rebanho. Ele lutou contra feras terríveis. Ele viu a sombra da morte na sua vida desde criança, até quando foi rei, sua própria casa. Davi sabia de tudo isso que ele estava falando, o vale da sombra da morte. Ele diz assim, ainda que eu ande, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado, que são instrumentos de proteção de um pastor,
vão me consolar, vão cuidar de mim. O vale da sombra da morte é aquelas situações onde a morte nos espreita, onde você sabe, esses dias elas estão terríveis, nós estamos atravessando um vale e você fica ouvindo as notícias da morte. Agora nós temos estatísticas diárias de morte. E o medo agora toma conta de todo mundo. Nós nunca vimos um negócio desse. E nós estamos atravessando. Mas também está no Vale da Sombra da Morte aquelas pessoas que estão cuidando dos enfermos, que estão transportando, que estão levando alimentação, pessoas dos serviços essenciais que estão trabalhando, estão atravessando o vale de sombra e de morte. Várias situações. Mas Davi fala, com esse pastor, eu não tenho medo de atravessar esses lugares. Porque nós não estamos lá, nós estamos atravessando. Essa é uma palavra muito forte. Ele não fala que vai ficar lá, ele falava que está atravessando comigo. E esse pastor vai na frente, com o cajado, com a vara. E vai nos ajudando, segurando a nossa mão e chamando-nos pelo nome. Vamos que vamos. E ele fala, vamos, lá na frente tem coisas boas. Vai chegar ao fim. Quando chega nos últimos versículos do Salmo, aí o cenário muda de novo. Olha, já passou pelo paraíso, já passou pelo vale da sombra da morte, agora muda de novo. É o auge, é o ápice, é a apoteose. Agora, Davi é recebido num palácio de um rei, como um convidado de honra. E ali agora tem um banquete enorme, muita fartura. E diz que nesse banquete a pessoa é honrada, ele vai ser honrado. Tanta honra que ele será ungido com óleo, que é o símbolo do Espírito Santo do Senhor na Bíblia. Olha que coisa linda, irmão. Passou pelo paraíso, enfrentou também a morte e agora está recebendo as honras de rei, honras de convidados de rei, honra de filho de rei. Querido, e ele termina o Salmo agradecendo a Deus e fazendo uma afirmação que eu acho sensacional para encerrar a poesia, que fala que a misericórdia e a bondade de Deus me seguirão, não é que estarão comigo, me seguirão, estarão atrás de mim por toda a minha vida. A bondade de Deus e a sua misericórdia é infinita. Deus é amor. E ele vai nos acompanhar por toda a vida. E ele fala, e por causa disso, então, eu vou estar na igreja. Eu vou estar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Estamos encerrando, irmão, essa meditação. Você viu que lindo? Você já passou tanta coisa boa, maravilhosa. Estamos passando momentos difíceis. Mas você percebe que estamos passando? Nós estamos passando e passando de um modo diferente. Nós temos conosco o nosso pastor. Ele vai te guiar. Ele vai te orientar, ele vai te dando sabedoria. E você não fica olhando no que está acontecendo só agora, não. Olha lá na frente, tem coisa boa para você. Tem novidade para nós, irmãos, lá na frente. O nosso Deus é fiel. Ele é o nosso pastor. Amém, meu querido? Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem possa te ajudar a entender quem é o seu Deus e quem você é. Isso é muito importante. Deus abençoe a sua vida e o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Amém.